Seguindo com o nosso Papo Rural, nesta manhã já está aqui na tela o consultor da Pátria Agronegócios, Cristiano Palavro, para a gente poder trazer um assunto muito importante, principalmente nesse momento, que é o plantio de soja e também as previsões climáticas. Cristiano, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com vocês. A gente aqui agradece. Bom, Cristiano, para a gente começar o nosso bate-papo, o plantio de soja aqui do Brasil, nesse ciclo 23-24, teve o seu início aí mais antecipado da história. Podemos afirmar isso? Olha, a gente teve a chegada de chuvas esse ano de forma bem precoce aqui no centro-oeste brasileiro, né? Mas foram chuvas tão precoces que acabaram chegando num período que, além das regras fitossanitárias, também é um período praticamente impossível de startar o plantio nas áreas de sequeiro, né? Nós tivemos chuvas aí ao final de agosto, tivemos chuvas no início de setembro, são chuvas que contribuem, mas que pouco ajudam para esse momento de plantio. Depois disso, a gente teve a chegada de algumas chuvas, mas com bastante irregularidade ao final de setembro. Algumas áreas iniciaram o plantio, especialmente ali no Mato Grosso, algumas partes específicas de Goiás, e um plantio um pouco mais significativo foi observado no sul do Brasil, em especial no Paraná, onde a janela de chuvas também é diferente aqui do Cerrado brasileiro. Mas, apesar de um começo, um início que foi realmente dentro de uma janela mais precoce, a gente não está vendo o avanço desse plantio de forma tão agressiva nesse começo da janela de plantio. O avanço maior ainda segue muito concentrado no Paraná, que já tem pouco mais de 20% aí já plantado. Realmente o Paraná está observando condições hídricas boas, até alguns excessos aí com as chuvas dos últimos dias, mas olhando para o centro-oeste principalmente, a gente vê que a irregularidade ainda é bastante grande nos períodos chuvosos. As chuvas estão acontecendo, mas são as chamadas chuvas de mangas, né? Chuvas que são muito esparsas, muitas vezes com bons volumes, mas com pouca dispersão. E isso tem levado a um plantio, principalmente nessa entrada de outubro, um pouco mais lento do que poderia ser, em especial no Mato Grosso, que é o maior estado produtor de soja aqui do Brasil. E mesmo diante de todo esse cenário que você está observando, nós poderemos ter aqui no Brasil um plantio recorde ou não? Olha, um ponto importante é que o crescimento da área esse ano vai ser um crescimento muito tímido, um crescimento muito pequeno. Por que isso? As margens do setor da sojicultura, o mesmo acontece para o milho, elas estão muito apertadas esse ano. Os custos caíram, mas a queda no preço das commodities, né, especialmente as commodities agrícolas, foi muito maior do que a queda nos custos. Então a gente está tendo margens mais apertadas e isso faz com que o interesse pela transformação de pastos em novas áreas agrícolas diminua. E isso é o que a gente está observando para esse ano. Depois de um crescimento médio nos últimos anos superior a 4% de incremento de área anualmente aqui no Brasil, esse ano, na visão da Pátria, a gente deve crescer só 0,5% em termos de área. Então ele é um plantio que vai crescer, mas vai crescer de uma forma muito pequena. Em termos de ritmo de plantio, aí realmente as chuvas daqui para frente é que vão dar a direção desse ritmo de plantio. E a irregularidade parece se manter pelo menos até meados de outubro, o que não deve colocar um plantio tão acelerado quanto a gente viu em alguns anos atrás. O cenário político tem influência nisso ou não? O cenário político está tendo bastante influência em termos de preço, porque a gente tem aí as nossas commodities cotadas na moeda americana, então o valor do dólar frente ao real ele é super importante na formação dos preços da soja, do milho, das commodities aqui para o nosso produtor brasileiro. O que está acontecendo nos últimos meses? Nós temos observado um déficit fiscal crescendo dentro do país e isso gera um sentimento de desconfiança nos investidores estrangeiros e até nos investidores nacionais. Com isso, a evasão de dólares aqui do Brasil tem sido maior nesses últimos períodos, o que, somado a uma circunstância internacional também de maior força do dólar, colocou o dólar novamente acima e bem acima dos R$5, o que ajuda na formação dos preços. Isso incentiva preços maiores, porém só o dólar não é o único formador de preço. Nós tivemos as cotações em Chicago operando em queda nessas últimas semanas, então o produtor está ali com o dólar favorecendo ele nesse momento, porém ele também vai ter que comprar insumos ainda para a segunda safra, então
o dólar acaba ajudando e ele é bastante impactado, sim, pelo cenário político. Se a gente puxar aqui para o nosso estado de Goiás e comparar ali com o Mato Grosso, que é o maior produtor, que comparação que dá para fazer de Mato Grosso com Goiás nesse início de plantio? Olha, Goiás até nessa semana tem observado um plantio até um pouco mais agressivo do que se observa no Mato Grosso. O Mato Grosso tradicionalmente é um estado que planta muito cedo, o plantio é autorizado no Mato Grosso a partir do dia 15 de setembro, aqui em Goiás só a partir do dia 25, mas o Mato Grosso está observando uma irregularidade de chuvas um pouco maior do que se vê principalmente nas regiões do centro-sul de Goiás. Então o avanço por lá está mais lento aqui em Goiás. Nessa semana as máquinas rodaram mais rapidamente e o plantio deve avançar um pouco mais por aqui, até porque as chuvas foram um pouco melhores aí na região de Rio Verde, Jataí, Montevidéu, Mineiros, que são regiões aí que somam o sudoeste goiano como um todo, é quase 45% da safra de soja aqui do nosso estado, então realmente essas regiões estão puxando à frente e vão dar uma evoluída maior no plantio. Mas assim como o Mato Grosso, ainda temos irregularidade climática, os produtores ainda cautelosos com soltar o plantio de forma muito agressiva. Cristiano, você tem aí o progresso do plantio da soja 23, 24? Nossa última atualização, o Brasil já tinha plantado 4,5%, e essas atualizações acontecem todo final de semana, então para essa semana a gente deve avançar um pouco mais, mas ainda não vai ser um avanço muito significativo devido a essa irregularidade observada aqui no Centro-Oeste e até um excesso hídrico observado principalmente no Paraná. Excelente. Bom, nós temos alguns especialistas, alguns climatologistas, dizendo que nós teremos aí um super El Niño, outros dizendo que nós não teremos e outros dizendo que ainda não é possível saber. Qual que é a análise da Pátria Agronegócios com relação a tudo isso que vocês estão acompanhando aí desses especialistas e também a análise que vocês têm, né? Teremos aí um super El Niño ou não é possível saber? Realmente essa é uma discussão que tem sido bem marcante aí para essa safra. Na nossa visão, a gente tem claramente um cenário de um El Niño e um El Niño de alta intensidade. Isso já está sendo mostrado nos principais modelos climáticos que observam as temperaturas da água do Pacífico e também não só isso, mas principalmente nas projeções de longo prazo que já há bastante tempo mostram um cenário de chuvas abaixo da média para boa parte das regiões do centro do país e especialmente no norte e nordeste do Brasil, o que é uma característica muito clara do El Niño. E também os excessos hídricos que a gente já observou no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina no último mês, o que a gente está observando agora com essa onda de chuvas novamente chegando a Santa Catarina e partes do Paraná, e realmente os modelos de médio e longo prazo mostram a continuidade de chuvas acima da média para essas regiões ao sul e abaixo da média para essas regiões do norte e nordeste, que na nossa visão é uma característica bastante clara da presença sim de um El Niño. Aqui para o centro do país, o que o El Niño traz mais irregularidade, ele não tem uma característica tão bem definida, mas realmente a gente pode esperar muita irregularidade climática ao longo da safra e isso vai mexer com os preços, vai abrir janelas de oportunidade e isso é um ponto importante para o produtor ficar atento também, pensando na negociação que ele precisa fazer desses grãos. Muito bem, eu estava acompanhando o doutor Luiz Carlos Mulion, ele dizendo, numa passagem dele aqui por Rio Verde, que para um plantio de soja adequado, necessário aí de 600 milímetros de chuva. E que para esse ano nós teríamos aí algo em torno de 540, né? Vocês têm alguma análise sobre isso também ou não? Alguma informação sobre isso? Na verdade, ele deve estar se referindo ao volume total de chuvas, né, que ela precisa ao longo do ciclo, né? Para o plantio ali, o produtor costuma deixar acumular pelo menos 60 milímetros, 50 milímetros, e aí se tem previsões de chuvas mais para os próximos dias, ele acaba tendo mais tranquilidade ali em colocar a semente no solo. Realmente eu não vejo que o volume total de chuvas vai ser um limitador para a safra. Nós temos um regime de chuvas aqui em Goiás que é mais do que suficiente para uma safra apenas, né? Uma safra de verão. Mas realmente o que preocupa são a possibilidade de a gente ter veranicos estendidos, altas temperaturas e que isso venha reduzir
o potencial produtivo dessas lavouras. O clima sempre traz um grau de incerteza, né? E realmente, se esse grau de incerteza se configurar em riscos à safra, é nesse momento que os preços reagem e abrem essas janelas de oportunidade para negociação ao longo do ciclo produtivo da cultura. Excelente. Bom, se a gente olha, por exemplo, para Rio Verde, eu até comentava com você, eu tenho um pluviômetro lá em casa, coisa simples, de monitoramento simples mesmo, bem básico. Mas ontem, por exemplo, nós tivemos uma chuva, pelo menos lá na região que eu moro, de 30 milímetros, né? Que já é uma chuva bem interessante, né, Cristiano? Exatamente, e a gente tem observado bastante isso. Realmente as chuvas que têm chegado, muitas delas são com bons volumes. O que não se observa é que são chuvas que não têm tanta dispersão, né? Então chove em um ponto da cidade, em pontos mais isolados não chove. Rio Verde, Jataí, essas regiões que são grandes territorialmente, a gente vê que elas não são chuvas tão espalhadas. Uma melhora, assim, um cenário de chuvas mais consistentes realmente começa a ser mostrado a partir da segunda quinzena de outubro. Por enquanto, elas devem continuar essas chuvas mais localizadas, até com bons volumes, mas com baixa dispersão. É verdade. Tanto que nós temos o plantio avançando bem aqui na cidade de Rio Verde, mas se a gente compara, por exemplo, com Quirinópolis, que não está tão distante de nós aqui, por lá o plantio ainda praticamente não começou. Eles estão parados aguardando aquela umidade mais interessante para poder realmente começar esse plantio, né? Exatamente, exatamente. E a gente vê esse cenário de instabilidade e irregularidade até observando os principais modelos climáticos. Esse é um período que os modelos divergem muito em relação aos volumes apontados de chuvas. E essa falta de convergência entre os modelos mostra realmente que é um período marcado por irregularidade. É a chegada, né, a virada aí do nosso período seco aqui do Centro-Oeste para um período da chegada de chuvas. Então ele é marcado realmente por essas irregularidades. Cristiano, eu recebi uma pergunta interessante aqui, vou repassar para você. Se a falta de chuva em algumas regiões do país pode gerar alguma demanda maior de milho para o próximo ano? A grande questão agora em relação ao avanço ou não mais rápido, né, do plantio, ele não se reflete tanto na cultura da soja, porque a soja é plantada tão cedo para abrir uma janela boa para o plantio da segunda safra. Mas em termos de produtividade, os plantios mais da segunda quinzena de outubro, até mesmo da primeira dezena ali de novembro, eles são plantios ainda que garantem altos tetos produtivos. Então, assim, a grande questão é perder a janela da segunda safra. Como já não temos preços de milho muito incentivadores ao plantio, dados os custos altos que a cultura do milho ainda tem, e se a gente ainda tiver riscos climáticos, que são aquele plantio que fica muito tarde, realmente a gente tem uma grande chance de ter uma área de safrinha, milho safrinha, menor no próximo ano. Então, acredito que a pergunta se refere a isso, né? Porque realmente, se a gente perde a janela de plantio da soja agora, o impacto na produtividade da soja ele não é direto. Agora, o impacto na produtividade, na área plantada de milho lá na frente, é que é a principal preocupação do mercado com esses atrasos tão significativos que podem ocorrer no plantio da soja. Bom, nós temos aí analistas apontando aí que a soja deve crescer mais de 1 milhão de hectares. E já o milho deve cair 1 milhão. Concorda ou não com essa análise? Em nossa visão, o crescimento da soja é um pouco menor. Ele vai crescer, a gente vai crescer, porque tem muitas áreas aí em expansão, tem muitas áreas que estão sendo convertidas, né, para a agricultura, mas como eu falei lá no começo da entrevista, realmente esse ano as margens são mais apertadas e isso acaba desincentivando um processo maior de abertura de novas áreas, de transformação de novas áreas, enquanto para o milho, sim, eu concordo, é um cenário que pode acontecer, especialmente se a gente começar a ter atrasos mais significativos, principalmente em Goiás, Mato Grosso, que são grandes produtores de milho safrinha, isso tem tudo para acontecer. Hoje os preços do milho estão quase pela metade dos preços que a gente observava no mesmo período do ano passado, enquanto os custos caíram pouco, principalmente no segmento de sementes. Os fertilizantes voltaram a subir bastante nesses últimos 3 meses, então isso também aumenta o custo de produção do produtor. Então, em termos econômicos, não há um grande incentivo para a expansão de área de milho. Em termos climáticos, temos que acompanhar como é que vai ser essa janela aí de semeadura da soja, mas em especial para o Mato Grosso a gente vê que os atrasos vão acontecer sim.
Você que está acompanhando o nosso Agro Sucesso, nosso assunto de hoje é o plantio de soja e também as previsões climáticas com o Cristiano Palavro, que é consultor da Pátria Agronegócios. Tem mais uma pergunta que chegou aqui sobre a questão do milho, se a tendência é de milho verão subir. Olha, claro que o mercado sempre depende de vários fatores, mas hoje sim vejo com boas possibilidades essas altas acontecerem. Nós temos uma safra muito grande aqui no Brasil, isso impede que essas altas sejam tão significativas assim. Nós colhemos aí mais de 100 milhões de toneladas na segunda safra de 2023 e isso deixa uma oferta confortável dentro do país. Por outro lado, a demanda está dando bons sinais. Nós já temos quase 40 milhões de toneladas compromissadas para exportação. Devemos passar aí tranquilamente da casa de 50, 55 e isso ajuda a enxugar esses estoques internos. O milho brasileiro ele é muito competitivo em termos de preço hoje no mercado internacional. Soma-se a isso riscos sobre a safra de verão. A safra de verão não teve um incentivo de crescimento de área, pelo mesmo cenário de preços que nós já falamos aqui para a safrinha. Então a área de verão ela não cresceu esse ano, agora vai depender muito da produtividade que virá. Mas se consolida essa diminuição esperada na segunda safra, aí a gente ganha um fator de suporte aos preços bastante grande para esse milho verão, que aqui no caso goiano vai sair lá ao final de março, início de abril para o mercado, e aí ele pode encontrar um preço, um mercado melhor, mais aquecido do que se tem hoje. Bom, Cristiano, tem mais uma pergunta aqui, se essa transição do Laninha El Ninho ainda pode nos trazer mais algumas surpresas? Muito boa pergunta, porque em nossa visão não é só a configuração de um El Ninho de alta intensidade que pode trazer o risco, né? Mas essa transição muito rápida de fenômenos já trouxe problemas, por exemplo, para a safra americana, que não foi uma safra horrível, não foi uma safra ruim, mas que teve perdas importantes de produtividade. Então a gente sim acredita que essa transição rápida de fenômeno também ajuda na irregularidade esperada aí nas chuvas daqui para frente. Excelente. Pessoal comentando aqui também sobre algumas regiões lá de Minas, que tem chovido bastante no acumulado aí dos últimos 10 dias, choveu acima de 100 milímetros. Realmente, a gente está acompanhando, temos muitos clientes em Minas Gerais, tanto no Triângulo como outras regiões, e lá as chuvas têm chegado, são chuvas que também não são consistentes em termos de dispersão, mas várias áreas já receberam mais de 100 milímetros e os produtores estão iniciando seus trabalhos de plantio lá de forma mais segura nessas áreas que receberam esses volumes. E daqui para frente, Minas também tem aí previsões um pouco mais animadoras do que a gente vê para as regiões um pouco mais ao norte do país. Cristiano, qual a orientação, diante de algumas mensagens que a gente recebeu aqui, para fazer um resumo, daquelas regiões em que o plantio está a todo vapor, mas as chuvas são instáveis? Qual o cuidado? Olha, o cuidado sempre essa época de plantio, na nossa visão, é uma época para se plantar muito mais sob chuvas ocorridas, realizadas, do que projetadas, né? As previsões nesse momento de virada de período seco para o período chuvoso, elas acabam tendo um grau de divergência muito grande entre os modelos e isso mostra realmente a dificuldade que se tem ali em ter previsões muito consistentes. Então o melhor é esperar alguns volumes se acumularem, ter ali ainda uma previsão mostrando alguns volumes chegando e ter paciência e focar realmente num plantio de qualidade, porque também não vale a pena correr tanto atrás de uma janela melhor de milho lá na frente, sendo que o milho hoje está com essas limitações em termos de margens, né? Então, realmente o produtor plantar com segurança, com qualidade, garantir esse plantio aí com bastante qualidade para já startar bem o início da safra para poder ter boas produtividades lá na frente, que isso é fundamental para garantir as margens desse ano. O pessoal em Formosa, aqui no estado de Goiás, também comentando que está chovendo bem, mas não vão arriscar, vão esperar o final de outubro. Perfeito. A região de Formosa, assim como todo o centro mais ao norte e nordeste de Goiás, são regiões que tradicionalmente plantam um pouco mais tarde do que o sudoeste goiano. Realmente o plantio, normalmente ele é feito principalmente a partir da segunda quinzena, né, de outubro, início de novembro,
então não podemos dizer que essas regiões estão atrasadas, estão totalmente dentro ainda da janela ideal de plantio. Realmente o produtor dessas regiões tende a plantar mais a partir da segunda quinzena de outubro. É claro que se chover muito, alguns já começam a plantar um pouco mais cedo, mas o normal realmente para o centro-norte goiano é essa janela mais do final de outubro em diante. Lá na região também de Caiapônia, o pessoal dizendo que por lá o tempo está quente, muito seco, por enquanto nada de plantio. O melhor nessas regiões que ainda não acumularam chuvas é aguardar. Realmente as temperaturas devem permanecer quentes por mais algum tempo. Se existe algum grau de umidade no solo e essas sementes já germinam e aí vem esse calorão, né? Realmente o risco de você ter perdas ali e começar com um stand falhado, né, de população de plantas é bastante grande. Então o melhor é aguardar e plantar com segurança para garantir um início de safra ali saudável. E o que a gente pode esperar do avanço da colheita nos Estados Unidos? Bom, a colheita deve ganhar ritmo a partir desses próximos dias, principalmente no oeste do cinturão agrícola, região de Iowa, Nebraska, Dakotas. São regiões que não devem receber chuvas nesses próximos 10 dias, onde a colheita vai poder avançar com mais velocidade. Hoje eles têm cerca de 20% a 25% já colhido, devem chegar a 50% aí tranquilamente até a metade de outubro. Em termos de resultados, realmente o que se vê nessas áreas que já foram colhidas são produtividades em média menores do que observadas em 2022. Só que, como eu falei, eles ainda colheram um pouco mais de 20%, ainda tem quase 80% a ser colhido. Para tirar conclusões mais definitivas sobre a produtividade média americana, realmente precisa ter colhido metade ou um pouco mais que isso. Mas, em nossa visão, cortes ainda são possíveis na produtividade dos Estados Unidos, porque o tempo, principalmente durante setembro, foi bastante seco e quente e pegou uma janela importante ali da finalização do enchimento de grãos, que é um período que as plantas exigem bastante água, né? E não é o que foi observado. Então, cortes de produtividade são esperados ainda pelo mercado. O que nós podemos esperar aí nos futuros da oleaginosa? Bom, os preços agora vão depender principalmente dessa conclusão da safra americana, se realmente vem algum corte. Nós estamos num período de pressão sobre os preços, um período de sazonalidade negativa para Chicago. O que isso quer dizer? Normalmente, se você pega a média dos anos, esse é um período que Chicago cai, porque realmente é o período onde começa a entrar a oferta norte-americana, a gente começa a ter a definição da safra americana. Isso só vai mudar a partir do momento que o mercado migra seus olhares aqui para o Brasil. E também o preço daqui para frente vai depender totalmente da oferta que vai sair aqui dos campos brasileiros e argentinos. Se tivermos uma safra cheia, uma safra normal, a gente pode esperar, sim, muita pressão sobre os preços ainda, o que vai exigir dos produtores um pouco mais de atenção com os fechamentos antecipados. É claro que o mercado sempre abre janelas de oportunidade e é isso que, dentro de um cenário de El Niño também, dentro de um cenário de risco climático, que pode acontecer nesse ano. Então, daqui para frente é um momento de muita atenção para não deixar essas oportunidades passar e chegar lá numa colheita, como foi em 2023, de preços descendentes, pressionados por prêmios negativos, por exemplo, e aí o produtor não aproveitar as janelas que tenha ou os preços que tem. E um ponto importante é que a realidade de preços que a gente teve até 2022, ela está muito distante agora. Então, realmente, não colocar alvos tão otimistas para preço para fazer os fechamentos, porque não é isso que o mercado indica. A gente não tem indicações hoje dos preços voltando ao que eram em 2022. Para isso acontecer, a gente vai precisar de uma quebra muito grave aqui no Brasil e, por enquanto, muito cedo para ter qualquer conclusão sobre isso. Cristiano Palavro, consultor da Pátria Agronegócios, muito obrigado pela colaboração nesta manhã. Um excelente dia e até a próxima. Até a próxima, um prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite.